Olá, você já ouviu falar em Pedro Pacífico? Pois se não ouviu, eu o apresento agora para você. Ele é um advogado em São Paulo, mas ele também é um influenciador digital que incentiva a leitura e é conhecido pelo nome de Bookster, tendo muitos seguidores. Pois é dele o livro que trago hoje, 30 segundos sem pensar no medo, Memórias de um Leitor, Pedro Pacífico Bookster, editora Intrínseca. No livro, o autor compartilha conosco parte da sua vida e de suas reflexões, de seus medos, de suas inseguranças e também os tipos de livro que lhe ajudaram a combater esses medos, essas tristezas, esse sentimento de não pertencimento. Por que tudo isso? Bom, isso nós vamos saber já no início do livro, quando ele relata uma conversa que ele tem com sua mãe, já adulto, para contar a ela que ele é homossexual. Algo que ele levou muito tempo para entender, outro tanto para admitir e outro tanto para considerar normal. Durante toda a sua vida, ele se sentiu diferente. E o sentimento de não pertencimento por se sentir diferente foi uma coisa que sempre lhe acompanhou. E ele encontrou nos livros, digamos assim, o repouso, o consolo, a força para vencer os seus medos e para se sentir bem. O livro, passado esse primeiro capítulo, onde ele conversa com sua mãe, volta no tempo e ele vai então mesclando questões relativas à literatura, leitura e livros e vivências pessoais. Tem uma frase muito interessante que ele se coloca bem no início, que é: você já se perguntou quais são suas primeiras lembranças com livros? E ele então começa a discorrer dizendo que seus pais nunca haviam sido grandes leitores e que ele não sabia de onde tinha vindo esse amor pela leitura, até que ele lembrou que as suas avós eram devoradoras de livros e deu a elas o crédito pelo seu gosto pela leitura. Mas ele vai dizer que lá pela pré-adolescência, por aí, ele leu um livro, aliás, uma série de livros que lhe aguçaram o gosto, que era o livro Desventuras em Série, mas que, na época, aquilo que ele chamou de o livro, que o cativou, que o prendeu, que o trouxe para a literatura, foi Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mais adiante, ele vai falar, na página 40, sobre a relação cinema-livro. E ele diz o seguinte: depois do impacto que o filme teve na minha vida, fui atrás dos livros. Então ele fez o caminho inverso do que geralmente se costuma fazer. Em geral, se lê o livro e depois se vê o filme. Ele primeiro viu o filme e depois foi em busca do livro. Logo na leitura do primeiro volume da série, percebi como os filmes eram limitados no que diz respeito à transposição da riqueza de um livro para as telas. Fiquei impressionado com a quantidade de detalhes que foi ignorada na adaptação para o cinema. Será que os fãs sabiam que deixar de ler o livro significava perder grande parte daquele mundo mágico? É uma coisa que costuma acontecer bastante, e a gente hoje em dia diz que é preciso pensar no filme como uma nova escrita do livro, uma nova proposta,
não pensar em assistir ao livro, tentando ver até que ponto ele foi fiel ao livro ou não. Bem, em seguida, ele vai falar sobre a sua percepção de ser diferente, ainda quando ele estava na fase de não saber bem o que ele era e de pensar que ele poderia ser homossexual e não aceitar esse pensamento. E ele diz que então no colégio a professora da série que ele estava cursando deu como leitura obrigatória Capitães da Areia, de Jorge Amado, do qual falamos já aqui no canal, e ele ficou encantado com o livro, porque ele conseguiu entender um pouco melhor a vida desses meninos que vivem à margem, mas que lhe chamou muito a atenção a forma sutil como foi descrita uma cena de homossexualismo de dois dos meninos, de dois dos capitães, nas areias da praia. E ele segue falando sobre a percepção de ser diferente, e lá pelas tantas, a página 46, ele diz que não há na escola lugar para ser diferente. Ele diz assim, que falando sobre a escola, né? Ele começa falando na página 45 sobre os uniformes e diz que os uniformes tornavam todo mundo igual, sem que fosse permitido ao adolescente expressar pelo menos um pouco da sua personalidade. Não se podia nem usar um casaco que não fosse do uniforme. Caso você não retirasse o casaco comum ou não o colocasse por debaixo da camiseta, era proibido de assistir às aulas. E aí ele continua. Não aprendi o valor da diversidade no ambiente escolar, e o que acabei concluindo foi que ser diferente era indesejado. Eu sabia que era diferente e sofria por isso. Só muitos anos depois, com os livros e a leitura, desconstruí muitos dos preconceitos dos quais não fui estimulado a me desfazer nessa fase da escola. Ainda falando nas suas leituras e na questão da homossexualidade, ele vai falar, a página 53, que leu um livro que, já na sua idade adulta, que realmente o tocou por tratar da maior angústia que ele sentiu na adolescência. Era o livro de um autor japonês chamado Confissões de uma Máscara. E diz assim: o protagonista, assim como eu quando jovem, sofre por não se sentir atraído por garotas, tem dúvidas sobre os próprios sentimentos e vive em uma sociedade que não admite relacionamentos homoafetivos. O autor escreveu o livro aos 22 anos e a narrativa apresenta um forte aspecto autobiográfico, ou seja, Mishima, que é o autor, viveu esses conflitos e por isso consegue transmitir tão bem a luta interna contra a própria orientação sexual. O autor foi um defensor das tradições milenares da cultura japonesa e sua morte está cercada de polêmica. Antes de completar 50 anos, Mishima realizou harakiri, suicídio ritual praticado no Japão, especialmente pelos guerreiros e pelos nobres, que consiste em rasgar o ventre, a faca ou a sabre. O livro talvez não seja considerado tecnicamente um romance de formação, mas é nesse processo de construção da própria identidade, desde a escola até a vida adulta, que o protagonista começa a construir uma máscara por trás da qual se esconde. Eu também construí uma máscara para o mundo externo, para mostrar ao mundo externo o que a sociedade esperava de mim. E ele, falando mais claramente sobre a sexualidade,
vai nos dizer, a página 69, o seguinte: foi só no início de 2020 que eu consegui, pela primeira vez, me abrir com uma nova terapeuta sobre a minha sexualidade. Coincidentemente ou não, foi nesse ano que li um livro que me fez compreender a terapia de uma forma mais simples e humana. Talvez você deva conversar com alguém da psicoterapeuta norte-americana Lori Gottlieb. Narra a história de 4 pacientes que foram acompanhados pela autora por alguns anos, cada um com questões pessoais bem distintas, ao mesmo tempo que ela compartilha com os leitores a própria experiência como paciente e consultas com o seu terapeuta. O tema me interessou, sobretudo pelo momento que eu estava vivendo. Foi a primeira vez que terminei um livro chorando. Depois ele, por uma questão de morte acontecida na sua família, ele vai falar sobre livros que tratam da morte, e desses eu destaco os da doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, sobre alguns já falei aqui, e também Morreste-me, de José Peixoto, um belíssimo livro que ele escreveu após a morte de seu pai, sobre o qual também já comentei aqui. Mas ele vai dizer, a página 104, que recebeu recomendações de um livreiro sobre alguns livros, que eram A Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugo Mãe, e Jesus Cristo Bebia Cerveja, de Afonso Cruz. Então, ele comprou esses livros, e sobre A Máquina de Fazer Espanhóis, ele diz o seguinte: com A Máquina de Fazer Espanhóis, percebi que a escrita pode ser tão importante quanto o enredo. Comecei a prestar atenção em outros elementos, como a própria linguagem, a escolha das palavras, a construção das personagens. E é sobre esse mesmo autor que ele vai falar, a página 168, sobre o livro, estou procurando aqui, sobre o livro O Filho de Mil Homens. Diz ele assim: um dos livros mais lindos e sensíveis que li, O Filho de Mil Homens. A obra do autor português Walter Hugo Mãe nos mostra como o conceito de família tradicional com que estamos acostumados é ultrapassado e que os vínculos afetivos podem ser construídos independentemente dos laços sanguíneos. Aí ele dá um breve resumo do livro e vai dizer que só quando ele se assume como homossexual é que ele se dá conta de que o seu padrinho, um senhor bem mais velho, muito querido por todos, era um homossexual e precisou esconder isso a vida toda. Ele diz o seguinte: o meu padrinho era bem mais velho, inclusive mais que meu avô, muito querido por todos. Ele frequentava os eventos da família, acompanhado por um amigo, um senhor também simpático, elegante e culto. E era sempre mesmo amigo. Durante a infância e a adolescência, compreendi que meu padrinho não havia se casado nem tido filhos. Foram muitos anos, sem que sequer passasse pela minha cabeça que a sua relação com o amigo era mais que de amizade. Um dia, uma das minhas irmãs comentou comigo que o amigo era, na verdade, o namorado do meu padrinho. Fiquei chocado. Como eu não tinha percebido? Porque isso é um segredo. E no final, no último capítulo, ele então vai se dedicar a falar sobre a importância de fazer da leitura um hábito diário e a importância de ler. Então, como eu disse, é um livro que vai acompanhando a trajetória do escritor, as suas angústias, as suas perguntas, o seu sentimento de não pertencimento, o seu sofrimento,
e as leituras que o ampararam e que lhe abriram horizontes, não só para compreender melhor a si mesmo, mas como para compreender um pouco melhor o mundo e para desenvolver o gosto pela leitura. É um livro muito interessante e eu então recomendo aqui 30 segundos sem pensar no medo, Memórias de um Leitor, da autoria de Pedro Pacífico, Bookster, editora Intrínseca.